Olá, bom dia todos e todas, né? Hoje, sábado, essa é a nossa live de sábado e a gente, digamos assim, de acordo com as minhas vivências e conhecimento, a percepção é de que desde do princípio, digamos assim, a gente tem essa ideia de julgar. Na verdade, nós aprendemos desde cedo a julgar os outros, tá? Nós somos muito hábeis em julgar e criticar. Isso é um aprendizado, né? Digamos assim, um tanto quanto até infeliz, porque aprendemos isso, né, desde o princípio. Quando criança, nós aprendemos isso com os adultos, né? Embora não seja, talvez, né, essa a ideia, né? Não creio eu que em sã consciência as pessoas adultas, sejam aí pais, professores, família, o entorno, né, que ao nosso redor, deseje isso de forma natural, a ensinar, a julgar os outros, a criticar. Mas é assim que funciona, infelizmente. Então, nós temos uma espécie assim, de propensão ao julgamento, propensão à crítica. E acaba tornando-se para muitas pessoas um vício. Quando eu falo isso, eu não me excluo desse aprendizado, né? Então a gente desenvolve isso. Ocorre que é fundamental a gente, em algum momento, desaprender coisas que não foram legais, que não são legais, que não são boas. Devemos desaprender. E aí entra essa questão do julgamento. Esse julgamento, hoje em dia, por exemplo, está muito mais, né, muito mais exacerbado essa questão do julgamento. Uma grande amostra são nas redes sociais, onde que as pessoas criticam até quem já morreu, né? Tem gente que parece que vive em torno disso, né? E isso não é construtivo para a nossa sociedade, para a nossa convivência, seja em família, seja na sociedade, seja no trabalho, mas é o que acontece. Eu penso que o bom senso e o aprendizado diário indica, inclusive há conhecimento sobre isso, indica para nós um caminho diferente, principalmente para aquelas pessoas que querem
evoluir. Evoluir em todos os aspectos, né? No aspecto principalmente da convivência e o aspecto espiritual também. Eu penso que a melhor ação nossa deveria ser a de aprender a julgar a si mesmo, para saber se é bom, o que é bom, né, para nós, para saber, inclusive, aquilo que devemos, né, ressignificar em nossas vidas, aquilo que devemos excluir das nossas vidas, aquilo que devemos aperfeiçoar em termos de conduta, inclusive conduta moral, né? Então, essa reflexão de hoje, ela gira em torno muito disso, vai girar em torno muito disso, do aprendizado, primeiro do aprendizado de não julgar, e também depois do aprendizado de aprender a voltar-se para si mesmo, para julgar as suas ações, condutas, pensamentos, no sentido de excluir aquilo que é negativo, seja em qualquer hipótese. Então nós precisamos ter essa, digamos assim, a gente precisa adquirir essa prática para viver melhor. Porque se você aprende a julgar a si mesmo, você evita muitos dissabores, você evita muitas frustrações e você também abre um campo no sentido de compreender melhor os outros, até mesmo para contribuir para a melhoria desses outros. O próprio Cristo deixou para nós muitas lições, tá? Uma delas é esta de não julgar. Existe até uma fala que diz: não julgueis para não serdes julgados. Isso muitas religiões ensinam, ou pelo menos deveriam ensinar com mais clareza, com mais objetividade. Porque é muito difícil, por exemplo, você conviver com pessoas que vivem o tempo todo julgando os outros. Esse julgar os outros o tempo todo, como eu disse, é uma propensão do próprio ser humano na sua educação falha, é uma propensão que leva a desencontros de convivência. E também esse julgador está sempre numa frequência negativa. É difícil conviver com quem só julga. Eu acredito que muitos de nós já passaram por isso. No ambiente de trabalho, por exemplo, né, aquelas pessoas que vivem só julgando os outros, elas não acrescentam nada ao desenvolvimento dos outros. Na verdade, elas impedem, inclusive, o crescimento dos outros. Porque se tudo que você faz é sempre julgado negativamente, não há estímulo para aperfeiçoamento. Eu já vivi isso em ambiente de trabalho. E em alguns momentos eu já fiz isso. Mas em algum momento eu dei por mim de que aquilo não era a melhor forma de conduta.
E é assim na família, na sociedade, aonde você estiver, né? Você vai ter sempre os julgadores de plantão. Eu espero que você que está me ouvindo não seja um julgador de plantão. Porque hoje, como eu disse, está exacerbado isso. E as pessoas hoje que frequentam muito as chamadas redes sociais observam isso e muitas vezes entram nessa frequência. Então passam até a desacatar os outros, a ofender os outros, com julgamentos muitos precipitados. E isso não é bom. Então isso é uma coisa muito importante para aqueles que querem evoluir, né? Como eu disse, evoluir em termos de conduta, evoluir em termos de moralidade, moralidade no grau mais elevado, e evoluir em termos de valores, porque nós deveríamos nos voltar para harmonizar as nossas convivências, não destruir as convivências por opiniões precipitadas, conceitos infundados, inadequados, e hoje até mesmo notícias falsas, fake news e por aí vai. Então esse é o momento que nós estamos passando de rever as nossas condutas. Não é para você pensar que você vai apenas querer que os outros revejam as suas condutas, mas tem que partir de você, porque aí você cria convivências muito mais harmoniosas. Nós temos também um grave defeito de querer que os outros atendam às nossas expectativas. Isso é um erro, porque os outros, ou o outro, é quem ele é. E muitas vezes esses outros ou outro têm as suas razões para ser como é, e em algum momento a gente espera que haja clareza para que essa pessoa caia em si, ou estas pessoas, e revejam os seus conceitos, as suas condutas. Mas nós não somos os vigilantes da conduta alheia. Nós devemos ser vigilantes da nossa conduta. Outro dia eu estava num site ouvindo uma mensagem positiva e apareceu uma pessoa do nada, é assim que eles aparecem, questionando, sem fundamento, sem base, o autor da mensagem. Isso acontece muito, porque as pessoas questionam de forma violenta, sem conhecer quem é o autor da mensagem, quem é a pessoa, qual a história de vida da pessoa. Então, do nada a pessoa surge como se fosse o vigilante da verdade e desacata o outro, desqualifica o outro, não tem o mínimo respeito pelo outro. Eu acabei até interferindo, fazendo um comentário suave a respeito, porque às vezes a gente tem que se posicionar perante essas pessoas que vivem de julgar os outros e que elas mesmas não têm fundamentos para julgar ninguém. Essa é a verdade. Eu, muitas vezes, principalmente em palestras e tal, já fui questionado várias vezes sobre aquilo que eu estava falando. Mas fui questionado de maneira educada. Então, eu
respondi também de maneira gentil à indagação, ao comentário. Pessoalmente, eu acho muito melhor, né? Porque na internet as pessoas nem sempre são quem aparentam ser. Muita gente joga todas as suas neuroses, as suas psicoses, né, nos grupos sociais. E a gente tem que estar atento para isso, né? Mas atento no sentido de não cair em armadilhas, porque muita gente apenas quer desestabilizar você. Ela não quer contribuir com nada. Ela quer desestabilizar você, desacreditar você. E às vezes não vale a pena entrar, né, nesse jogo do julgamento. Ah, você é isso, você é aquilo. Hoje as pessoas têm não discutem muito a ideia, o conceito daquilo que está sendo exposto. Já querem discutir a pessoa. Ah, você é isso, você é aquilo, você é de esquerda, você é de direita, você é... Sabe? Isso não acrescenta nada, não faz ninguém crescer. Então é bom refletir sobre esses aspectos que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Hoje nós vivemos num mundo que é super caótico, porque as pessoas usam do anonimato, né, da virtualidade, por exemplo, da internet, para agredir os outros gratuitamente, para falar coisas sem nexo, para inclusive trazer à tona teorias conspiratórias, né, e tal, querendo desacreditar a tudo e a todos. Então a gente, um pouquinho mais lúcido, a gente um pouquinho mais consciente, tem que saber observar isso para não gastar tempo, perder tempo com coisas que são infrutíferas. Né? Eu penso que as pessoas todas deveriam, cada uma, ter a sua opinião a respeito dos assuntos que se põem a discutir. E também ter base de conhecimento para isso, não achismos, porque o que mais existe hoje são achismos. Pessoas falam de ufologia, falam de astrologia, falam de espiritualidade, sem base de conhecimento. Isso que é o ruim. Né? Sem a base de conhecimento necessária, sem a base de vivência. Então nós precisamos estar atentos a isso, já que se quisermos nos diferenciar, se quisermos fazer diferente e fazer diferença. A diferença você faz primeiramente na sua própria vida. Você não faz a diferença na vida dos outros se você não faz a diferença na sua própria vida. Outro dia, conversando com um rapaz que esteve numa entidade de recuperação de vícios, né, de adicção, há muitos e muitos anos, né, digamos assim, ele esteve numa instituição dessa e lá me encontrou fazendo um trabalho voluntário que eu fiz por mais de 15 anos. E ele, depois de 5, 6 anos ou mais, ele lembrava praticamente de muitas frases, falas que eu tive naqueles encontros. E ele recuperou-se, tem uma vida tranquila, equilibrada, já faz um bom tempo. Já o encontrei, inclusive, com a família
num Dia das Mães, num restaurante, né? Foi muito legal porque eu conheci a mãe dele, conheci uma irmã dele. Foi um encontro assim maravilhoso, né? De muita harmonia, muita gratidão. Então, ele lembrava de coisas que eu tinha dito, que talvez nem eu lembrasse, mas quando ele falou, eu lembrei. De frases e falas minhas, né? Que eu colocava nesses trabalhos. E assim já encontrei pessoas de vários outros, em outras situações, né? Em outras situações, aonde que pessoas lembravam de algumas falas, alguns conceitos que eu emiti em épocas de muito atrás. Isso te dá um senso, sabe, de realização, porque você fez, digamos assim, ajudou a pessoa a fazer a diferença em sua vida. Não porque você chegou e foi o bambambam que fez a diferença na vida da pessoa, mas que você compartilhou, cooperou para que essa pessoa fizesse diferente na sua própria vida e, por extensão, na vida de outras pessoas, como é o caso desse rapaz, que a família estava toda feliz, né, depois de ter passado por todas as intempéries do seu tempo de adicto. Então, a gente precisa entender que a gente só melhora o mundo se nós melhorarmos. Tem gente que quer que o mundo melhore, mas ele não quer melhorar. Tipo assim, o mundo está todo errado e eu estou certo. Então o mundo tem que mudar. E isso é provado em muitas vivências de inúmeras pessoas que eu já conheci, de que isso não é real, né? Quando a pessoa muda, aí as coisas começam a mudar fora dela. As convivências, as interações, as relações interpessoais, né? Por aí vai. Então é super importante a gente buscar uma outra frequência, buscar uma frequência positiva, eliminando de si o ato, a conduta de julgar os outros, o tal do costume, né? Ah, mas isso já é um costume. Ah, se é um costume, você pode desacostumar. Então, eu, convicto que sou, porque aprendi na minha própria vida, fazendo mudanças em minha própria vida, para daí cooperar com a mudança de outras pessoas, no sentido de que a gente tem que compreender, tá? Que não é, eu estou usando um termo bem popular, né? Não é legal, não é profícuo viver a julgar os outros. A melhor forma de viver é cuidando do seu próprio viver. Porque, eu digo, a gente educa, ensina, coopera com os outros na medida que nós fazemos diferente conosco. Porque a melhor forma de ajudar os outros, nesse sentido existencial e até mesmo espiritual, é você, né, dar o exemplo. Porque não adianta falar e fazer tudo diferente daquilo que fala.
nessa minha trajetória de vida, eu já conheci pessoas inclusive de vários credos religiosos, sejam católicos, evangélicos, budistas, espíritas, que têm um discurso, uma narrativa, mas que a prática é totalmente inversa daquilo que falam, digamos assim. Tem gente que se diz caridoso, que se diz fraterno, né? Em todos esses lugares, fraternos, né? Caridosos, etc., mas que vivem a maquinar contra os outros, nos bastidores. Existe muita coisa que acontece nos bastidores dos diversos ambientes religiosos que são totalmente contra a própria doutrina que pregam. Isso é, infelizmente, vou dizer uma frase, uma fala, uma palavra, isso é comum. Porque o ser humano é um ser imperfeito. E muitos são mais imperfeitos que os outros. E outros querem fazer poses de perfeitos. Então, antes de julgar qualquer outra pessoa, a gente tem que fazer essa revisão interna de nós mesmos, esse auto-julgamento que eu falei, para daí sim você se colocar de forma honesta, transparente, lúcida, né, autêntica no mundo. A gente, como eu disse, todos nós ensinamos, se quisermos ensinar, né? Colaboramos, se quisermos colaborar, cooperamos, se quisermos cooperar, para a evolução da humanidade, porque aquela pessoa que está ao seu lado é a humanidade. Se quisermos fazer tudo isso, nós temos que ser totalmente transparentes. É tipo assim, praticar aquilo que fala, praticar aqueles conceitos que expõe aos outros. Isso em todos os lugares, seja na família, seja na sociedade, seja na religião, seja no trabalho, aonde você estiver. Você tem que pensar que você deve ser o melhor exemplo, tá? Você não tem que cobrar nada de ninguém. Você só tem que cobrar de si mesmo, de ser um bom exemplo. Porque é essa pegada sua que fica no mundo. É o seu rastro no mundo, tem que ser o mais positivo possível. Entende? Então, para isso é preciso aprender a não julgar e julgar a si mesmo. Porque é você que é o cara da sua evolução, não é o outro. O outro é um coadjuvante que está ali, que pode muito bem fazer parte, digamos assim, dessa humanidade mais humana e mais espiritual, segundo eu acredito. Ok, gente? Então fica aí a reflexão. Se você gostar dessa reflexão, compartilhe com mais uma ou duas pessoas. Comente aquilo que você achou interessante, aquilo que você não achou interessante, para que eu, nesse meu trabalho voluntário, gratuito, que possa também melhorar, ok? Então, conto com vocês nessa corrente do bem, né?
Esse vídeo meu também depois vai para o YouTube e lá você pode comentar, pode se inscrever no meu canal para receber, né, as notificações quando tem um vídeo novo, quando tem uma live nova. Esse formato simples e direto que é o meu, é a minha vibe, é o meu jeito, né, gente? Então é isso aí, paz e luz para todos vocês. E muito obrigado pela atenção.